Irmãos, vou apresentar a doutora Mairi para vocês. Doutora Mairi Nossi, eu vou falar aqui o currículo dela, tá bom? Ela é médica, ela é pós-graduada em aconselhamento bíblico, pós-graduada em aconselhamento bíblico em transtornos mentais. Ela é mestranda, não sei se já terminou o mestrado, mas deve estar quase, né? Em aconselhamento bíblico no Underjumper. Ela é presidente do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, e já são 11 anos de experiência em aconselhamento bíblico. E tem mais uma coisa no currículo dela que ela esqueceu de falar. Ela é minha amiga, tá, gente? Ela e o marido dela são meus amigos. Para a glória de Deus, tenho uma honra de conhecer esses irmãos. Amém? Sem mais delongas, tá com a senhora, tá, doutora Maria? Pode acelerar a marcha aí. Vamos embora. Ok. Só para o combinado, que quando chegar próximo ao término, né? Aí você avisa, então, para a gente fazer a pausa e depois dar a sequência, então. Ok? Combinado. Né? Eu vou tentar apresentar e, como o tempo é limitado, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper e eu vou mais devagar, ok? Mas é que a gente quer atingir os objetivos. Para a gente ficou, então, História Crítica da Psicologia, Psiquiatria e o DSM. Começando, então, aqui pela... Oi. O que é DSM? É o diagnóstico das doenças, que agora estamos no 5 já, lembra? Uhum. Diagnóstico das doenças. A gente vai entrar em detalhes depois sobre o DSM, ok? História da psicologia, então, a gente tem como raízes filosóficas, né, os filósofos da antiguidade, Platão, Aristóteles, Sócrates, que já discutiam sobre essa questão, sobre a mente, a alma, a psique, razão. Nós temos também no racionalismo, né, Descartes, então ele, né, a frase famosa, né, penso, logo existo, né, então também discutia esse dualismo mente-corpo, e ele também desenvolveu o método cartesiano, né, de verificar, analisar, sintetizar e enumerar. E no empirismo, então, também conhecido, né, a mente como tábula rasa, folha em branco, né, formada pela experiência da vida e observação, né. A partir daí, surge, então, o que eles chamam de psicologia científica, né, então, deixar de ser filosófica, como filosofia, e passar a ser chamada de científica, né, isso aí é atribuído a Riemann Hundit, né, pai da psicologia moderna, que fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental na Universidade, né, de Leipzig, na Alemanha, e fez com que a psicologia deixasse, então, ser vista como filosofia e passasse a ser considerada como ciência. Freud, então, no século XX, vai falar sobre a mente e o inconsciente, né, sua metapsicologia e o seu conceito da estrutura da psique, então, vai abordar essa questão do id, ego, superego, né, e colocando também que pensamentos e emoções ocultas influenciam o nosso comportamento, e é o pai aí da psicanálise, né. Já o Watson e Skinner, né, vai trabalhar em cima do behaviorismo, né, quer dizer, então, na verdade, as questões não são internas, né, assim como Freud falava, mas sim é o meio, né, é o ambiente que vai provocar as situações em relação às emoções, então, ênfase na aprendizagem e condicionamento. E aí, então, surge, então, com a figura de Carl Rogers, a figura da psicologia humanista, né, também século XX, aí, o resgate da dimensão subjetiva do ser humano, né, destaque no potencial de crescimento e autorrealização. E isso evolui lá com Maslow, né, que nós conhecemos aí, a famosa pirâmide de Maslow, que até hoje ainda muita gente se utiliza, né, teoria da motivação humana, em 1943, que vai falar sobre a hierarquia das necessidades humanas. Então, ele coloca 5 necessidades humanas, considerando na pirâmide, né, as fisiológicas, elas estão mais embaixo, então são as mais necessárias, então, fisiológicas, segurança, afeto, estima, e as de autorrealização, né, escolhas comportamentais para satisfazer as necessidades fisiológicas. Então, vocês vão percebendo que o pensamento, né, sobre essa relação à mente e a pessoa, e a interferência disso
nas questões emocionais vão sendo justificadas de forma diferente, com pensamentos diferentes ao longo da história, né? E aí, então, eu já pulo aqui para que hoje é mais conhecido, né, que é a terapia cognitiva comportamental, e ela, então, começa, né, então, digamos, lá em Albert Ellis, é a primeira terapia focada, né, na cognição, né, então, vai começar a trabalhar essa questão da cognição, né, já o Aaron Beck, né, em 1960, ele é considerado o pai do TCC, né, e aí já começa a colocar essas questões que os pensamentos influenciam a cognição, né. E de 1990 em diante, né, mais ou menos aquilo que a gente conhece hoje, é claro que mesmo o TCC já se particionou em várias linhas, mas, assim, em termos centrais, ele vai trabalhar em cima do mindfulness, né, que é o foco no aqui e agora, né, abandonando as preocupações com o futuro ou passado, aceitar as experiências, sentimentos e pensamentos sem classificá-las como boas ou ruins, desligar o modo automático de agir, permitindo escolhas mais conscientes. Então, vocês estão vendo aqui que, de fato, existe um foco no comportamento. E aí, vocês que já tiveram aí a metodologia, né, que eu já vi que vocês já tiveram a metodologia do aconselhamento bíblico, e vocês olhando isso que eu estou escrevendo aqui, mas, nossa, parece tão parecido com aquilo que a gente faz no aconselhamento bíblico, né? Então, guarda aí, faz um pause aí nessa questão do TCC, porque depois que eu falar sobre a psiquiatria e sobre o DSM, a gente vai voltar nessa questão para a gente diferenciar bem o que é TCC e o que é aconselhamento bíblico, tá? De fato, isso aqui ocorre, né? De fato, pensamentos, né, influenciam a cognição, porém, como que isso vai ser interpretado e, principalmente, como isso vai ser de fato resolvido, é o que é a grande diferença, né, e sempre em cima de cosmovisão, né, de epistemologia. Isso é bastante importante para que a gente possa não misturar as estações. Elas são parecidas, mas não são iguais, e elas têm, na verdade, depois a gente vai chegar lá para tentar diferenciar bem essa situação, tá? Mas hoje em dia, a maior parte dos psicólogos acabam trabalhando em cima do TCC, e por isso que é importante a gente estar conhecendo essas diferenças para não haver confusão. E aí, sobre a questão do integracionismo, eu vou jogar no colo do pastor André, que ele deve tratar isso aí mais para frente. E aí, agora falando da psiquiatria, né, quer dizer, a gente chegou até os dias de hoje em relação à psicologia, mas a psiquiatria também vai estar fazendo um paralelo nesses momentos aí que a gente já colocou em relação à psicologia. Então, tem a figura do Emil Kraepelin, né, ele é considerado o pai da psicologia, da psiquiatria moderna, né, assim como da biopsicologia, da psicofarmacologia, né, aí começa a questão dos medicamentos, do próprio DSM, que é o catálogo de transtornos mentais, e como os psiquiatras trabalham com os diagnósticos, a gente vai ver mais detalhes aí para frente. Ele estava relacionado à teoria eugênica nazista e o modelo médico da doença mental, né? Então, ele teve, digamos, essa importância no sentido da psiquiatria como a base da psiquiatria, e muito ainda como hoje a psiquiatria ainda é tratada, né? Então, ele era um psiquiatra também da sua época, né, que defendeu a teoria da disfunção cerebral no sentido do desequilíbrio químico, como se a mente tivesse como sede o cérebro, e isso é uma coisa importante também na nossa cosmovisão, porque para nós que cremos, né, que somos criacionistas, que o pastor André já falou sobre isso, sobre cosmogonia, cosmovisão, como nós somos criacionistas, então nós cremos que Deus nos criou com parte material e imaterial, e, na verdade, a mente não está no cérebro, né? A mente está na nossa parte imaterial.
E aí, mas voltando aqui na psiquiatria, então ele coloca, então, o cérebro como sede, né, então, da mente, e aí, então, a mente ficaria transtornada, perturbada, ou adoeceria por conta de desequilíbrios químicos. Então, ele já começa a enunciar essa questão do desequilíbrio químico. E dividiu os psicólogos, né, já na época dele, não existia essa classificação de doenças mentais, vamos colocar assim. Então ele já começa a dividir, então ele faz a primeira expressão do que depois os DSMs todos sequentes vão continuar trabalhando nessa mesma concepção de formação do que nós chamamos de construtos, né? Que no caso ele diferenciou lá o que seria demência precoce, que hoje a gente chama de esquizofrenia, e a doença maníaco-depressiva, que hoje é chamado de bipolaridade, transtorno bipolar, tipo 1, né, que tem tipo 1, tipo 2, enfim, mas, então, ele faz já essa primeira formulação, já classificando os transtornos mentais. E aí, dentro dessa história, eu também quis colocar como importante esse momento do que nós chamamos do ouço Prozac, né, que é a fluoxetina, que ainda é utilizada nos dias de hoje como medicamento psicoativo, né? Então, dentro dessa visão que, na verdade, o transtorno mental teria uma base física, né? As emoções, na verdade, seriam produtos, né? Pensando assim, a filosofia, a base filosófica da medicina é materialista, né? Então, tem que achar algum lugar no corpo que seja a base da mente, então esse lugar é o cérebro, e, por um outro lado, dentro dessa visão que, na verdade, teria essas alterações químicas, então, a medicação viria para equilibrar essas alterações químicas do cérebro, né? Então, quando surgiu, né, que foi, assim, digamos, um evento quase, né, quando foi o lançamento do Prozac e tudo, então, assim, que agora, né, seria possível mexer quimicamente com o cérebro de pessoas deprimidas, ansiosas, apáticas, agressivas, quer dizer, o Prozac podia, então, dentro dessa percepção, transformar pessoas pessimistas em otimistas, os solitários em extrovertidos, enfim, resolver o problema com o medicamento, né? E a gente vai ver, então, assim, dentro dessa filosofia também, a química do cérebro e a genética, então, reforçando a química do cérebro, a questão genética, tornando significante na personalidade, das inclinações dos problemas do ser humano. Se a causa significante é imutável, o comportamento deverá ser aceito como normal e amoral. Tudo dentro de uma visão bastante materialista e, de certa forma, humanista também, né? E aí, como nós somos marionetes de cordões neurais, né? Então, é a programação dos nossos genes, o fármaco certo resolverá qualquer descompasso. Então, isso tudo eram teorias, porque isso aí, na verdade, a gente vai verificar aqui, que é que eu estou colocando aqui sobre a neurociência, isso aqui é moderno, bem atualizado, né? Então, quer dizer, até hoje, então nós estamos falando lá do começo, né, do século XX, então, até hoje, né, tem essa citação aqui de 2 neurocientistas, né? A pesquisa da neurociência contemporânea falhou em confirmar qualquer alteração serotoninérgica, né, da serotonina em qualquer transtorno mental, e de fato forneceu uma contra-evidência significativa à explicação de uma simples deficiência de neurotransmissor. A neurociência moderna mostrou que o cérebro é muito complexo e pouco compreendido. Embora a neurociência é um campo que avança rapidamente, propor que os pesquisadores possam identificar objetivamente um desequilíbrio químico no nível molecular não é compatível com a ciência existente. De fato, não existe nenhum balanço químico ideal, cientificamente estabelecido da serotonina, muito menos do desequilíbrio patológico identificável. Equacionar impressionantes conquistas recentes da neurociência como apoio à hipótese da serotonina é um erro. Então, quer dizer, até hoje, mesmo com todo o desenvolvimento, né, da neurociência, até hoje nunca nada dessas teorias foram comprovadas, né? Nunca se conseguiu. Aí você pode perguntar para mim, Maria, mas eu fui no nutrologista e ele me pediu um exame chamado serotonina. E aí eu vou explicar para você que você vai colher o seu sangue e, de fato, está me dosando a serotonina, não que está no cérebro,
a serotonina que está circulante. Então, a dificuldade, ainda até hoje, não se conseguiu dosar nenhum desses neurotransmissores, seja serotonina, dopamina, enfim, qualquer um desses, não se consegue dosar lá no cérebro. Quanto que está lá no cérebro? E, digamos, fazendo uma comparação com uma doença como o diabetes. Então, eu tenho um valor, eu faço um exame laboratorial e eu sei, de acordo com o resultado, se ele está normal, porque eu tenho um parâmetro de normalidade, e então eu posso afirmar que se a pessoa não tem diabetes, ou se ela tem diabetes. Ou se ela tem diabetes e está tratando, se esse tratamento está sendo eficaz, quer dizer, está normalizando esses valores ou não. E em relação às questões dos transtornos mentais, nada disso foi comprovado até hoje, até porque até hoje a gente não consegue fazer essa medição. E aí, então, vem essa grande questão de que nada disso, dessas teorias todas, inclusive a teoria genética, também não foi comprovada, né? Então, fazendo já uma primeira extrapolação em relação à questão do aconselhamento bíblico, nenhum desses fatores, que lá do behaviorismo, enfim, tudo que quer falar como determinante, seja até do ponto de vista ambiental, comportamental, ou até mesmo, não, porque se o pai foi um alcoólatra, então o filho vai ser alcoólatra, como se fizesse tudo isso como se fosse determinante. Sabemos que tudo isso influencia bastante, né, para os filhos, entretanto, isso não é determinante, né? A redenção em Cristo é o que realmente define a nossa vida. Mas, voltando nessa questão aqui da psiquiatria, isso aqui é muito importante, porque, na realidade, hoje, a gente, culturalmente falando, a gente admite tudo isso como verdade, né? A igreja está tão secularizada, que admite tudo isso como verdade, que realmente existam doenças mentais, que exista qualquer pessoa que falasse, eu estou tendo uma depressão, eu estou tendo uma ansiedade muito forte e tal, se a pessoa falar que vai procurar um psiquiatra e que vai tomar um medicamento psicoativo, isso dentro da maioria das nossas igrejas está tudo normalizado, né? Não existe realmente um ensino, uma instrução para que realmente demonstre que nada disso é científico. A psiquiatria em que pese que seja uma especialidade médica, ela não trabalha com os elementos da metodologia científica, e por isso a gente considera que ela não é científica. Mas eu vou desenvolver mais aqui, aí vocês vão entender melhor por que a gente pode dizer isso. Então, como são definidos os transtornos mentais, né? Então, falamos do catálogo, né, do DSM, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, né? Hoje nós estamos aí já na versão do DSM-5, né, ele já no texto revisado, e a gente vai verificar aqui mais para frente o quanto que isso inflacionou os diagnósticos de transtornos mentais, né? Então, como é que é feito esse catálogo? Né? É uma reunião de especialistas, né? Quem desenvolve isso é a Associação Americana de Psiquiatria, a gente chama muito de APA, é a abreviação disso, e os especialistas, os médicos, embora nessas últimas revisões também não são só médicos psiquiatras, também pessoas da área da psicologia e até sociólogos participam dessa reunião, e eles emitem as suas opiniões, suposições, convenções para elaboração do catálogo. Então, nessa reunião, coloca esse aspecto, ou não, essa observação, enfim, então é dessa forma que são criados a definição dos diagnósticos, né? Então, prestem bem atenção nessa questão, que, então, esses diagnósticos são formulados com base em opiniões. Prestem atenção, guarda aí,
Que isso vai ser importante daqui para frente. O diagnóstico de transtorno é baseado em observação de sintomas. Então, como nós já explicamos aqui anteriormente sobre a questão do diabetes, não há marcadores biológicos, quer dizer, não é um exame nem laboratorial, para que eu possa fazer para diagnosticar. Então, através de um exame de sangue, essa pessoa está com depressão ou não está com depressão? É só uma tristeza, enfim, é só um luto, enfim. Não há um marcador biológico, assim como também realização de tomografias, ressonância magnética, de pacientes também não geram diagnóstico, né? Aí quem possa falar assim, Mairi, mas o fulano está com diagnóstico e fez a ressonância magnética e deu uma alteração. Aí eu vou falar para vocês que é alguma coisa importante para vocês saberem, que uma vez diagnosticado, naturalmente é prescrito medicações, né? E aí essas medicações, elas produzem efeitos sobre o organismo e, dependendo do tipo de medicação e do tempo de utilização, elas podem causar, e a maioria delas causa atrofia cerebral. Então, isso, dependendo em que fase que você está fazendo o exame, poderá ser identificado. Mas não quer dizer que isso fez parte do diagnóstico, porque o diagnóstico é puramente observacional, de acordo com aquilo que o paciente fala, né? Que está sentindo, quais são as suas percepções dos seus sentimentos, né? Dos seus pensamentos, enfim, das suas atitudes, né? Então, não, digamos, não é baseado, se tem alteração ou não tem alteração no exame que vai ser diagnosticado algum tipo de transtorno mental. Então, definitivamente não há marcadores biológicos, então, e é por conta de que não tem marcadores biológicos que não dá para chamar de doença, porque doenças são aquelas que a gente pode, de fato, identificar por marcadores biológicos. Então, não existindo marcadores biológicos, não se pode chamar isso de doença, então, por isso que se chama a palavra transtornos, né? Essa é a grande diferença de transtornos para doenças, né? As doenças são as doenças físicas, são aquelas que, objetivamente, a gente diagnostica, e também tem a questão da mensuração e reprodutibilidade, quer dizer, você pode medir, né, o quanto, né, e ter a reprodutibilidade. Outro problema grande é que não há um parâmetro de normalidade, né? Quem é normal do ponto de vista emocional? Existe o depressivo e o não depressivo? Existe a bipolaridade e qual que é o normal? Quem é normal, né? E dentro da cosmovisão bíblica, né, nós temos, sim, o parâmetro, né, o paradigma da normalidade, que é Jesus, né? Quanto mais normal a gente quer ser em relação às nossas emoções, é só ficar mais parecido com Jesus que vamos atingir esse status, né? Já a medicina e, vamos falar assim, o que é tido como ciência, que não tem esse parâmetro de normalidade. E isso é uma outra questão que, por conta disso, não dá para se chamar de ciência, porque falta tudo que o método científico exige para ser chamado de ciência. Então, nós vamos verificar aqui, né, que, então, os psiquiatras fazem diagnóstico dos transtornos mentais através, então, desse manual, que nós estamos falando de como ele foi feito, né, são por observações dos especialistas, e aí, criado pela APA, e nós vamos verificar as inconsistências que também existem nisso, né? O primeiro que foi feito, então, foi feito em 1952, naquela, então, DSM-1, né, vamos falar assim, né? O primeiro DSM tinham 106 categorias diagnósticas, e aí, em 1968, é lançado o 2, que tinham 182 categorias. Esses dois primeiros, eles eram muito voltados, assim, para a própria psiquiatria, para
a própria psiquiatria conseguir conversar entre eles sobre essas categorias diagnósticas, né? Já o DSM-3 em diante, ele já começa a ter um tipo de linguagem, digamos assim, mais também que alcançasse a cultura. Olha só, o DSM-4, 297 categorias diagnósticas, e aí surge, então, em 2013, o DSM-5 com mais de 300 categorias, e a edição revisada que saiu em 2022, né, ele fala em 350 categorias diagnósticas, mas dentro de cada categoria diagnóstica, ainda existem subdivisões, né, vamos falar assim, diagnósticos individuais, e se a gente for contar tudo isso, porque cada um é um código, nós teríamos aí quase 700 códigos. Então, tudo isso gerou muita resistência, inclusive o coordenador, o psiquiatra coordenador do DSM-4 escreve um livro em protesto a essa inflação absurda de transtornos mentais, porque trazendo coisas que eram normais do cotidiano, como se fossem transtornos, e aí, então, ele escreve um livro, né, Saving Normal, né, que foi traduzido como Voltando ao Normal para o português, né, e aí ele vai apresentar tudo isso e vai colocar o seu protesto lá no livro e questionando, quer dizer, ele é um ímpio, é um psiquiatra ímpio, mas questionando todo esse processo de formulação de transtornos, né, e onde uma criança rebelde, por exemplo, vira um TOD, né, um transtorno opositor desafiador, e aí, para piorar um pouquinho mais, eu falo que ainda bem que eu sou médica, porque eu não queria ser pedagoga nos dias atuais, você ainda tem que olhar a criança como um coitadinho, porque ele é vítima do seu diagnóstico de TOD, né, então, de transtorno opositor desafiador, quer dizer, coisas que são do cotidiano se transformaram em transtornos mentais, né? Então, por exemplo, o próprio homossexualismo, né? Até o DSM-3, ele era considerado transtorno, aí depois, entre o DSM-3 e o 4, como a cultura já normalizou a questão do homossexualismo, não vê mais como transtorno, então ele sai do DSM como, então no 4 ele já não é mais considerado como transtorno. Então, assim, pode entrar, pode sair, porque depende do conceito de transtornos daquele novo grupo de especialistas que estão desenvolvendo esses diagnósticos, né? E aí, para o nosso escândalo, o próprio DSM-5, né, na introdução, ele vai colocar uma coisa que realmente é o que mais choca quando a gente descobre isso, né, vamos falar assim, né? Transtornos mentais são definidos em relação a normas e valores culturais. Não é a ciência, não é a própria medicina, não são marcadores biológicos, é a cultura que define se aquilo é um transtorno ou não. A cultura proporciona estruturas de interpretação que moldam a experiência e a expressão de sintomas, sinais e comportamentos que são critérios para o diagnóstico. Então, um determinado diagnóstico que vai juntar a observação de comportamentos, sinais e sintomas, para uma determinada situação, ele é aplicável, mas para uma situação semelhante, ele pode não ser considerado transtorno porque a cultura já aceitou. Então, a cultura é transmitida, revisada, recriada dentro da família e de outros sistemas sociais e instituições. A avaliação diagnóstica, portanto, deve considerar se as experiências, os sintomas e os comportamentos de um indivíduo diferem das normas socioculturais e conduzem a dificuldade de adaptação nas culturas de origem e contextos sociais ou familiares específicos. Os aspectos fundamentais da cultura, relevantes à classificação e à avaliação diagnóstica, foram levados em consideração durante o desenvolvimento do DSM-5. Isso está na introdução, é eles definindo eles mesmos, falando deles mesmos, os critérios que eles estão utilizando. Então, definitivamente, isso não é um critério científico,
né? Porque se ele não se aplica nas mesmas condições ao diagnóstico de transtorno, então fica claro que não é científico. Aí para dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, da esquizofrenia, né? Então a gente tem aqui delírios, alucinações, discurso desorganizado, incoerente, né? Comportamento desorganizado, catatônico, sintomas negativos, enfim. Tem que ter pelo menos ou um delírio, alucinação, ou discurso desorganizado, para a pessoa não falar coisa com coisa, vamos falar assim, para que isso seja caracterizado esquizofrenia, né? Então, o que é um delírio? É uma crença fixa, imutável, mesmo diante de numerosas evidências contraditórias, ok? Então, a alucinação já é uma percepção sensorial de ausência de estímulo externo, quer dizer, eu posso falar que eu estou ouvindo uma coisa, que eu estou vendo alguma coisa, ou que eu sinto alguma coisa, que, enfim. Então, isso é o que vai definir em termos de critérios observacionais, e isso tem que acontecer por 1 mês, né? Ok, então, se eu, Mairi, falar que eu sou Napoleão Bonaparte e ficar repetindo isso por 1 mês, como vocês sabem que eu não sou Napoleão Bonaparte, eu sou Mairi, então vocês podem me internar numa clínica, porque eu vou ter o diagnóstico de esquizofrenia. Entretanto, vocês estão me vendo aqui, podem fazer meu estudo genético, eu ser XY, mas eu falar assim, olha, eu tenho todo esse jeito de mulher, mas se eu me sentir homem, então, tem toda essa contradição entre a genética, a biologia e o que eu sinto, mas em que pese isso seria um delírio, eu falar que eu sou homem, mas não vai ser considerado esquizofrenia. Porque a cultura aceita o homossexualismo como normal. Então, vocês veem que não se adequa. Um outro exemplo que eu gosto de trazer é sobre a terantropia, que são aquelas pessoas que se sentem como animal, né? Então, elas se vestem como animal, comem como animal, fica aquela percepção. E terantropia, quer dizer, a pessoa fala que é um animal e fica com esse comportamento todo. Outro dia eu vi um vídeo da pessoa se sentindo uma tartaruga e aí atravessando uma rua lentamente do vestido todo de tartaruga, e o pobre coitado lá da pessoa teve que parar o carro para esperar com toda a paciência do mundo a tartaruga, quer dizer, a pessoa que se sente tartaruga passar e atravessar a rua. Então, assim, e isso não é considerado esquizofrenia, porque é um movimento cultural. Então, a cultura aceita, beleza. Aonde tem ciência nisso, gente? A pessoa se dizer aquilo que não é, e isso seria classificado, chamado de delírio, mas, nesse caso, não é considerado transtorno mental, né? Então, é só para dar esses exemplos, para vocês sentirem que o quanto que o fato deles considerarem, principalmente, a cultura, aí que acaba de colocar em xeque essa questão da ciência, né? Porque só o fato de não ter os critérios para o método científico, isso para nós já seria suficiente. Porém, essa questão de que a cultura é o que, na verdade, vai determinar se aquilo é um transtorno mental ou não, então, aí que não tem como você levar isso em consideração. E aí, por conta disso, existe na medicina baseada em evidências, né? Na verdade, a medicina baseada em evidências é uma coisa que surgiu porque até um certo tempo atrás aí, vamos falar, há 2, 3 décadas atrás, eu ainda peguei essa formação da medicina, né? Então, a gente passava a visita ao lado do leito, e aí o nosso professor falava assim, nesse caso, eu faço assim, 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 assim. Então, era a conduta do professor, e isso era a conduta médica. Então, isso começou a ser questionado, porque a medicina não pode ser feita com aquilo que eu penso, né? Tem que ter as evidências de que essa conduta seja, de fato, uma conduta adequada. Então, você tem que pesquisar pessoas que estão com os mesmos diagnósticos, sendo expostas a vários tipos de tratamento, e você verificar se aquele tratamento, e até em vários centros de pesquisa, vai ter o mesmo, o que a gente chama de reprodutibilidade, se vai ter o mesmo resultado. Então, não pode depender de uma opinião pessoal. Tem que se pesquisar
e verificar com a metodologia científica se de fato aquilo é verdadeiro, né? Então, um conjunto de princípios e métodos pode assegurar, na maior extensão possível, que as decisões médicas, né, as diretrizes, né, os guidelines, né, médicos e outros tipos de políticas estejam baseadas e consistentes, uma boa evidência sobre a efetividade e benefícios. Então, não pode ser o que eu penso, né? Tem que ser aquilo que é comprovado, de fato, pela metodologia científica, pelos trabalhos científicos. E aí nós vamos ver que existem vários tipos de trabalhos científicos, né? Desde lá de cima, lá da pirâmide, lá, né? Uma revisão sistemática, uma meta-análise, que tem uma evidência mais robusta, considerada mais robusta, porque a metodologia que é aplicada, ela é bastante exigente, e pega um N populacional que, de fato, possa representar que aquele evento foi bem pesquisado, né? E aí, se vocês forem ver, conforme vai diminuindo aí as diferentes metodologias, né, das pesquisas, no último está lá, na base está lá, opinião de especialista. Então, quando a gente confronta o DSM com a medicina baseada em evidência, então, a medicina baseada em evidências vai falar que a opinião de especialista, relatos de casos, tal, é a evidência mais fraca. O pessoal da ciência mesmo fala que chama que essas coisas que são observacionais é o lixo da ciência, quer dizer, não é útil. Você não pode dizer que aquilo é uma verdade, né? Então, a própria medicina baseada em evidência desconsidera a validade científica do DSM. E isso é muito importante, porque dentro da cultura da nossa igreja, e em geral, até não é só das nossas igrejas, né? Em geral, as pessoas, o médico psiquiatra, né, falou que eu estou doente e eu preciso tomar um remédio, isso pela, vamos falar assim, credibilidade da medicina, isso é tido como que é verdadeiro, né? Só que a medicina baseada em evidência, ela separa a psiquiatria do restante da medicina. Eu falo sempre que a psiquiatria rouba a credibilidade, né, do restante da medicina, que pratica a metodologia científica, e fica com a credibilidade, e assim as pessoas, infelizmente, por falta de instrução, por falta de conhecimento, são levadas muitas vezes à dependência química de psicoativos e depois amargar essas consequências, como qualquer droga, no começo dá uma sensação de alívio, mas depois tem as consequências no médio e longo prazo, e aí então vai amargar as dificuldades e os problemas dos psicoativos. Mas isso eu vou dar uma citada daqui um pouquinho para frente. Eu só queria que vocês guardassem que a opinião de especialista para medicina baseada em evidência, que é como é construído o DSM, não tem, do ponto de vista de qualidade científica, nada, né? Então, são baseados, são vários níveis, né? Desde o ápice lá da pirâmide, né? Que são os ensaios clínicos randomizados, até o nível 5, que é a opinião de especialistas. Então, o nível 5, que é a opinião de especialistas, gera um grau de recomendação, né? Se o médico deve fazer aquela conduta, aquele tratamento, aquele diagnóstico ou não. Então, o grau de recomendação do nível 5, vocês podem ver lá embaixo da tabela, né? Então, é o grau de recomendação D, que é o nível de evidência 5, que é o do DSM, né? Então, é uma opinião, digamos assim, o tratamento, a prevenção, até o próprio diagnóstico, né? É uma opinião desprovida de avaliação crítica, né? Então, ele coloca bem relativizado, e isso num sentido prático de recomendação, ele coloca aqui o D como opcional, ou com nenhuma evidência empírica, né? Aí ainda coloca assim, a interpretação disso, né? Isso aqui é a medicina baseada em evidência. Os médicos devem considerar outras opções no processo de tomada de decisão e ficarem atentos às novas evidências que esclareçam riscos versus os benefícios. Então, quer dizer, diante disso, o médico, inclusive, não poderia simplesmente prescrever uma medicação. Ele deveria apresentar ao paciente, olha, nós não temos evidência científica que isso realmente vai te ajudar,
Mas, se você quiser sentir uma sensação de alívio, de repente você pode, mas os medicamentos também, quer dizer, teria que ter uma conversa. Eu acredito que se de fato os psiquiatras, antes de prescreverem, tivessem essa conversa, eu acredito que a maioria não iria aceitar a medicação, porque ia entender que não está sendo tratado, não tem perspectiva de cura, e que realmente ainda pode ter efeitos adversos dessas medicações. Então, muitos hesitariam em aceitar essa prescrição, caso fosse feito de acordo com como é orientado com a medicina baseada em evidência, né? E aí, esse Peter Gotts é um médico, na verdade, e ele escreveu um livro, né, que foi traduzido para o português, Psiquiatria, o Paraíso da Indústria de Medicação, esse é o capítulo 17. O nome do livro mesmo é Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Ele faz uma crítica em todas as especialidades. E na psiquiatria ele resume isso que está escrito aqui, que o DSM é um documento de consenso, o que torna não científico, né? O Royal College, né, de Physicians não busca comentários em websites públicos, né, sobre diagnóstico de câncer de mama. E as ciências reais não decidem sobre a existência e a natureza dos fenômenos que estão tratando por meio de uma votação, erguendo o braço com o interesse oculto e patrocínio da indústria farmacêutica, né? Porque o que acontece na prática? Na prática, a maior parte das pessoas não chama nem de transtornos mentais, chama de doença mental. Culturalmente, as pessoas, quando vão se referir a essas alterações emocionais, vão chamar de doenças mentais. E sendo uma doença, culturalmente, eu aceito que seja tratado com um remédio. Então, o grande beneficiário desse conceito cultural, não científico, cultural, é que a indústria farmacêutica vende remédio. E, nesse aspecto, a psiquiatria não mente. O psiquiatra fala para a pessoa, olha, você não tem cura, você vai ter que tratar a vida inteira, e aí vai ter que tomar remédio a vida inteira. Olha que legal, né? Porque eu estou vendendo um remédio para a vida toda. E se não for esse, vai ser outro, né? Eu tive que dar uma resumida na aula, a gente teria muita coisa para falar, mas, assim, um dos problemas das medicações psicoativas são que geram a dependência química, então, realmente, o organismo, ele requer aquela sensação novamente, aí, para ter aquela mesma sensação de alívio, cada vez mais tem que tomar mais medicação, que a gente chama isso de tolerância, né? E aí a pessoa, como traduz isso como uma crença, então ele acha que ele não vai viver sem um remédio, que é a dependência psicológica, né? A gente aconselha pessoas que estão em uso de medicação, e às vezes muito comum a gente não ter um psiquiatra da pessoa apoiando o desmame. Então, eu, como médica, acabo tendo que avançar, além de conselheira bíblica, ajudar a pessoa do ponto de vista médico no desmame, e a gente percebe isso, assim, o quanto que a medicação interfere nas emoções, né? Então, quanto que ela atrapalha os relacionamentos com Deus, né? Com o próximo, enfim, por conta dessa ação química. Porém, quando a gente consegue avançar, fortalece a pessoa em Cristo, a pessoa vai entendendo que não é o remédio que vai tratar a alma, enfim, vai ajustando a cosmovisão, e aí, então, tem essa percepção. Quando a gente já está praticamente zerado da questão química, a pessoa vive, quer dizer, já resolvemos todo o problema da abstinência química, a pessoa vive esse dilema, quase 100% dos aconselhandos sofrem isso, porque, tipo assim, será que eu vou dar conta de viver sem um remédio mesmo? Então, é um dilema grande a dependência psicológica, né? E por conta disso, muitas pessoas, infelizmente, né, vão se afundando na dependência química, mais, um dia vira overdose e morte, também por outras consequências, que esses medicamentos atuam em outras áreas do corpo também, e podem prejudicar o coração, enfim, e isso também trazer o prejuízo físico indo em outras áreas, né? Então,
é importante, né, que a gente entenda isso, porque existe um marketing, a indústria farmacêutica é a indústria que mais fatura no mundo. Então, existe dinheiro suficiente para fazer um marketing em relação à população e, inclusive, em relação aos médicos, né? Então, por isso que é difícil, às vezes, a gente conseguir um psiquiatra que nos apoie e aí, então, possa realmente fazer o desmame, enfim, a gente só ficar mesmo com aconselhamento, né? Vocês que não são médicos vão sofrer mais ainda, porque vai ter que achar o tal do médico que vai ajudar nessa direção, para que realmente até se consiga, de fato, a libertação da pessoa completa, né? E aí, foi colocado também, né, de como que a Bíblia interpreta, né, essa questão das doenças mentais, que na verdade são transtornos mentais, né? Então, nós temos aí em Provérbios, né, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Perdão. E em Marcos vai falar, né, que tudo, na verdade, procede do coração. E vocês já tiveram, né, uma aula sobre isso, sobre o coração, sobre a antropologia, né, bíblica. Então, eu só estou repetindo só para revisar esses aspectos, tá? E, então, tudo, na verdade, né, procede, né, do coração, maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, e nessa tradução da Ara, ele cita como loucura também, né? E o coração bíblico, essa dinâmica toda, né, de cognição, afeição, volição, né? Então, nós temos os nossos pensamentos, as nossas crenças, né? Eu gosto muito de ter essa percepção das crenças, porque quando a gente põe uma coisa na cabeça, se realmente não houver uma ação do Espírito Santo para renovar essa mente, né, a pessoa fica escravizada por uma crença, né? Então, mas na verdade, muitas vezes isso está refletindo os nossos desejos, né, e se expressam através das nossas emoções e que vão interferir nas nossas decisões, né? Nós temos nossos compromissos, principalmente os compromissos de fé, né? E isso vai intervir diretamente nas nossas escolhas e ações, né? Então, e tudo isso está misturado, não existe uma sequência, na verdade, isso funciona tudo interligado, isso é uma dinâmica interna. Só que essa dinâmica interna também se traduz numa dinâmica externa, né? Cognição, afeição, evolução. Então, assim, esse coração, né, se relaciona com Deus, né? Quem é Deus para nós, né? Se correlaciona com a nossa própria identidade, quem é Mairi, né? Então, essa importância da nossa identidade em Cristo está muito bem fortalecida, é muito comum a gente, no aconselhamento bíblico, a gente vê questões emocionais ligadas à questão da falta de identidade em Cristo, né? Que é crente e tudo, mas ainda não tem isso assim firme, consolidado, convicção, né, do que somos em Cristo, né? E isso também, esse coração se relaciona com outros, né? Como nós nos relacionamos, e pessoas também pecam contra nós, e como nós vamos reagir frente a isso, e as circunstâncias da vida. Enfim, por exemplo, como aconteceu aí recentemente a pandemia, que fiz eu, né, para vivenciar todo esse transtorno aí da pandemia, perdas, enfim, tantas questões, né, uma das coisas fortes, né, que a gente vivenciou, né, aquele que ama mais a sua própria vida, né, do que a Cristo, não pode ser o discípulo, né, e pessoas, quando tinham um diagnóstico, ficavam absolutamente desesperadas, né, e eu cuidei de milhares de pessoas, e o que a gente via era um verdadeiro desespero, porque revelava o coração que estavam com medo, né, do que poderia acontecer com aquele diagnóstico e acabar evoluindo para um óbito, por exemplo, né? Então, eu aprendi muito sobre quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, e isso na prática revela muito o que realmente está dentro do coração relacionado às circunstâncias, né? E está muito ligado de quem governa o nosso coração, né? Então, são os nossos amores, né? Então, muitas vezes amamos o mundo, né? E tudo isso é desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, né? Nada disso procede do Pai.
E o mundo passa, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? E eu gosto muito desse versículo de Mateus que fala dos tesouros, né? Tesouro é aquilo que é mais importante, né? Onde estão os nossos tesouros, né? Os nossos desejos, aquilo que a gente acha que realmente é mais importante na nossa vida. E é isso aí que vai mexer muito com as questões, né? Das frustrações. Eu desejo tanto alguma coisa que eu não tenho, ou aquilo que eu estou disposta a fazer para ter algo que eu desejo tanto, enfim. Então, está relacionado muito com os nossos desejos, né? E aí... Doutora Mairi? Posso continuar? Não. Faltam 2 minutos, nós vamos interromper agora, para nesse slide. Ok. Vamos, daqui a mais ou menos uns 5 minutinhos, para ir ao banheiro, tomar uma água, e aí a gente volta já com o link no grupo, e aí a gente recomeça. Pode ser? Pode ser. Faltam agora 1 minuto e meio. Aí a gente vai encerrar então e a gente volta. Tá bom, pessoal? Escravidão interfere até na consciência. É muito comum no aconselhamento bíblico, eu que acabo tendo que fazer os exames dos pacientes, dos aconselhandos, teve uma menina que me chamou muita atenção, porque a gente estava dando uma tarefa para ela de fazer a devocional dela diariamente, né, e tal, então, e ela cumprindo, assim, rigorosamente. Chegou um dia no aconselhamento e falou assim, eu estou muito feliz, porque hoje eu chorei. Aí eu falei, aí ela falou assim, hoje, na minha devocional, eu sempre fiz a devocional, porque vocês falaram que nós temos que cumprir as tarefas, então eu sempre cumpri por obrigatoriedade, né, para cumprir o que nós combinado. Mas hoje eu consegui chorar, como muito tempo eu não conseguia chorar. Consegui me quebrantar na presença do Senhor. E foi uma coisa muito eu estava muito feliz, porque ela tinha tido esse relacionamento com Deus na sua devocional. Então, assim, o quanto que o medicamento tira, inclusive, do relacionamento com Deus. Quanto mais com as questões da vida, com as demandas, né? Enfim, essa questão da farmaqueia é uma questão que está totalmente, assim, ninguém nem fala disso e tal, e Deus até por outras pessoas me levou a essa questão, e eu estou estudando sobre isso, e creio que desejo contribuir para dar alerta, hello, não é simplesinho assim e tudo bem, não, tá tudo mal, porque além de tudo, além de você estar procurando uma solução pessoal, fora de Cristo, você vai estar se drogando, e aí com todos os efeitos químicos, psicológicos da droga, além disso também perdendo a capacidade de você tomar livremente suas decisões e passar a ter essa influência, né? Então, fica aí um alerta enorme que eu quero gerar com essa questão da farmaqueia, para que vocês, ao verem essa questão da medicação, não achem que isso é simples. Não é simples e pode levar a muitas consequências. E por isso que às vezes a gente não entende por que um pastor tão XYZ lá suicidou. Muitas vezes ele não estava com a sua consciência livre. Então, muitas vezes a gente não entende algumas reações, algumas atitudes, porque o cérebro está medicado. Então, é grave, é importante, deve ser valorizado. E pessoas, é lógico que dentro do aconselhamento, o que mais as pessoas precisam ser fortalecidas em Cristo, e naturalmente, a partir do momento que elas vão entendendo que as questões, na verdade, da sua alma estão ligadas a questões do coração, elas vão entendendo, e isso, você não precisa nem falar nada sobre esse assunto. Naturalmente, elas vão entendendo que não é o remédio que vai medicar a alma, que vai resolver o problema da alma, muito pelo contrário. Então, isso é um assunto importante no aconselhamento bíblico. É claro que conselheiros bíblicos não médicos não podem mexer com a medicação, porque e não devem aconselhar a pessoa a fazer uma suspensão abrupta. A pessoa pode ter um surto, sair completamente fora de si por conta da química da medicação. Porém, é algo que é bastante relevante, e nos nossos dias, eu estou quase que fazendo uma pesquisa na igreja, mas não tenho visto muita diferença das minhas pacientes do consultório, que são ímpias e que são crentes. Está todo mundo tomando remédio. Então,
é só para me acalmar um pouquinho, porque ainda traz como identidade, porque eu sou ansiosa, porque... Então, assim, tem uma série de narrativas, desculpas, justificativas, mas todas enganosas, profundamente enganosas. Então, é uma mensagem de alerta, e para que vocês, quando tiverem com alguém que está cogitando começar a tomar um remédio, assim, olha, verifique se realmente não valeria a pena o aconselhamento bíblico, e aí para que a pessoa tenha essa consciência e não faça esse outro caminho da farmaqueia. Ok? Eu acredito que é isso aí. Sim. Ela também pode ser traduzida, né, com práticas de envolvimento religioso, por isso que eu acho que acabou virando tradução na questão de feitiçarias, mas no sentido original não tinha esse contexto, vamos falar assim, mas num certo sentido, também, né, se a pessoa tem, abre a Bíblia no Salmo 23, ou no Salmo 121, ou qualquer coisa, ou amuletos, ou, enfim, objetos, né, que a pessoa fala, não, eu tenho isso aqui, porque é isso aqui que me protege, tal. Então, de certa forma, é também uma aplicação para essa terminologia, né. E aí, foram coisas assim que não foi exatamente isso que o pastor André me pediu, mas eu não quis deixar de colocar por conta da questão da relevância, né, que tem esses temas, e eu quis fazer essa aplicação ao aconselhamento bíblico para a gente discernir, não fazer zero confusão do que até onde vai a sabedoria humana e o TCC, e na prática, na verdade, como não discerne o coração, não tem visão de pecado, né? É uma filosofia totalmente ateísta, então não consegue transformar o coração, só Jesus mesmo para poder transformar. Então, estou aí, quiserem fazer perguntas e que a gente puder contribuir com o entendimento de vocês, e eu espero que eu tenha conseguido... Conseguiu, sim, foi muito bom. Esses conceitos da medicina. Muito bom. Doutora Mairi, muito obrigado. A gente vai dando as palavras. Pessoal, quem quiser falar, aperta aí para levantar a mão, aí vamos por vez, tá bom?